Oi, pessoal, boa tarde. Quem estiver me ouvindo daí, vem para cá ouvir a gente um pouquinho, é rapidinho. A gente vai falar hoje sobre gamificação, como que a gente tem aplicado essa arte, né, de engajamento dentro da Petrobras. Então, quem puder, chega mais que a gente vai começar aqui. Bom, para começar, a gente tem que se apresentar, né? Meu nome é Adriana, eu sou carioca, como meu sotaque não vai deixar eu esconder. Eu sou flamenguista, muito flamenguista, de ir para jogo fora do Brasil. Eu sou muito mochileira, né? Sou bem viciada em viajar, adoro conhecer novos lugares, novas culturas. Eu adoro pessoas e isso vem muito junto com viagem. E eu já estou na Petrobras há mais de 10 anos. Comecei na Petrobras na área de comunicação, já fui do RH e hoje eu atuo dentro da área de transformação digital e inovação. Com gestão de mudança, mas principalmente com ações de engajamento. A gente está querendo trazer uma nova cultura digital dentro da Petrobras, fazendo a Petrobras ser mais ágil, mais colaborativa, inovadora, e para isso a gente precisa mudar um pouquinho a nossa cultura, já que é uma empresa de tantos anos, né? Então, meu desafio maior acaba sendo esse, como é que a gente engaja e muda esse comportamento das pessoas que estão lá dentro. A gamificação foi, na verdade, uma virada de chave. Eu gosto muito de jogos e poder juntar jogos com essa questão de engajamento, de criar experiências marcantes, foi muito legal e foi uma virada de chave que me trouxe vários insights e a gente conseguiu trazer isso para dentro da empresa e é isso que a gente vai contar um pouquinho. Vou deixar o Diego se apresentar e aí depois a gente continua. Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Pergunta de milhões. Espera aí, Diego, que a gente não está te ouvindo. Estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Beleza. Pergunta de milhões, todo mundo ouvindo, agora vamos lá. Então, eu sou Jaime Diego da Rosa, mais conhecido como Diego. Eu sou o pai do Bento, sou gremista, sou aprendiz, contador de formação, gamificador de escolha, pescador e gamer. Então, eu sou gaúcho de Porto Alegre. A gente fez a especialização em gamificação, marketing digital e engajamento juntos. Eu, a Adriana, que está aí com vocês, e o Rogério, outro colega nosso que não pôde estar aqui junto com a gente. E eu também fui PO, né, o Product Owner, líder de uma iniciativa de aprendizagem como alavanca estratégica dentro do RH da Petrobras. Como a Adriana falou, gosta muito de jogos, eu já fui gamer, já fui jogar Pro Clubes do FIFA, já fui do Destiny, e trabalhar com jogos, não propriamente jogos, né, mas trabalhar com gamificação, extraindo elementos dos jogos, para mim, foi o que me realizou, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, profissionalmente foi essa pós e abriu muitos caminhos para a gente se conhecer, nós aqui, eu, Adriana e o Rogério, e para a gente expandir o uso da gamificação em todos esses conceitos que a gente quer apresentar para vocês hoje. Então, para trazer primeira reflexão, é uma frase da Mary Poppins, que é: em cada trabalho que precisa ser feito, há um elemento de diversão. Você encontra essa diversão e pronto, o seu trabalho é um jogo. É isso que a gente quer trazer hoje. A gente trabalha com jogo, a gente joga com o trabalho. Como é que funciona isso dentro da Petrobras, uma empresa tão formal, tão gigante, e como vocês poderiam trabalhar numa empresa assim também? E a pergunta, para vocês refletirem, não precisam responder, mas pensar um pouquinho, que a gente traz é o seguinte: a gente sente prazer ao jogar, mas não é pela diversão. Reflitam aí, por qual motivo, então, seria isso? A gente vai falar mais sobre isso logo em seguida. Vai daí, Adriana. Bom, como o Diego falou, a gente hoje consegue transformar nosso trabalho em jogo. Não full time, a gente infelizmente ainda não trabalha dedicado a isso, mas a gente vem caminhando aos pouquinhos e a gente consegue usar esses jogos para transformar, como eu falei, a cultura da Petrobras. Mas essa história é muito recente, a gente começou há pouco tempo e é um pouquinho dessa caminhada que eu queria começar contando para vocês. Então, tudo começou ali em 2000... Passei, né, gente? Sem querer, foi mal. Tudo começou ali em 2020, estávamos todos numa pandemia, quarentenados dentro de casa já há mais de um ano.
tivemos que trazer o nosso trabalho para dentro de casa, junto com todas as atividades domésticas, junto com os nossos filhos enlouquecidos, sem escola, querendo atenção, e mais esse medo e essa ansiedade, sem saber muito quanto duraria, né, vendo o número de casos aumentando, sem saber como isso ia terminar. E tudo isso, durante esse tempo todo, foi gerando na gente uma fadiga pandêmica, ou seja, um estado de exaustão físico e mental muito grande. E aí toda a minha história começa nesse cenário. Como eu falei, a área de transformação digital e inovação é nova dentro da Petrobras. A gente tem uma academia dedicada só a criar treinamentos de transformação digital e inovação. Treinamentos sobre agilidade, inovação, analytics, etc. E a gente tinha uma meta em 2020 que era: eu preciso aumentar a realização de treinamentos EADs sobre esses temas. Ou seja, para mudar a cultura, eu preciso que as pessoas comecem a se desenvolver nesses temas. E aí, todo aquele cenário caótico que a gente estava de pandemia, EAD não era uma realidade ainda, né? Poucas pessoas faziam EAD, a gente estava acostumado a ir para uma sala de aula e ficar imerso ali, absorvendo o conteúdo. E aí, como que você faz para, mesmo com tudo aquilo acontecendo, convencer as pessoas a sentarem e dedicarem tempo assistindo uma videoaula, né? E aí, eu queria... Pensem um pouquinho assim, o que vocês fariam num cenário desse, num desafio desse? Eu vou falar um pouquinho e a gente vai voltar nesse meu desafio de 2020. A gente gosta, acredito que todo mundo que está aqui gosta muito de jogos, né? Como eu também gosto. Mas vocês já pararam para pensar em todo o poder que os jogos exercem sobre a gente? Ele consegue melhorar o nosso foco e estimular a nossa persistência. Quem nunca ficou horas jogando sem perceber, quando olhou já tinha passado um super tempo. Ele desenvolve competências. Eu não sei vocês, mas eu aprendi muito mais sobre estratégia, liderança, trabalho em equipe jogando do que assistindo qualquer outra aula ou qualquer outra palestra. Ele melhora a nossa capacidade de resolver problemas. Nem sempre, num jogo, a primeira solução mais óbvia é aquela que vai fazer a gente chegar e resolver a missão e resolver o desafio. Às vezes a gente precisa pensar muito fora da caixa, muito numa linha que a gente não pensaria para conseguir resolver. Então, isso é criatividade, isso é inovação. Ele vai estimulando esse tipo de pensamento. E ele aumenta a taxa de retenção. Quando a gente vive uma experiência, a chance da gente guardar isso na nossa memória de médio e longo prazo é muito maior. Por exemplo, aqui na Campus Party. Vocês estão vivendo toda uma experiência, o pessoal está acampado aí há 5 dias, vocês estão se relacionando, jogando junto, criando novas tecnologias. Com certeza, vocês vão se lembrar da Campus Party muito mais do que se vocês só tivessem vindo, assistindo as palestras e indo embora. Por ter vivido toda uma experiência, isso vai ficar na memória de vocês por muito mais tempo. E aí eu sou muito curiosa, né? Eu tenho muita curiosidade sobre as coisas e eu fui tentar entender por que os jogos conseguem fazer aquilo tudo, né? E aí que eu descobri a gamificação. Já tiveram outras palestras sobre gamificação hoje, inclusive, nesse evento e em outras edições, então eu não vou postergar sobre esse assunto. Eu acredito que gamificação pode ser resumido em ciência, arte e solução. Ciência porque ele estuda os aspectos psicológicos no comportamento humano que os jogos têm e aplica isso em contextos tradicionais de não jogos, no seu dia a dia, em aprendizagem, em outros contextos que você não estaria jogando. Ele é arte porque, além de diversão, ela traz engajamento, traz motivação. E a solução, porque sempre tem foco na resolução de um problema. O jogo, geralmente, ele foca só no entretenimento e na diversão por si só. A gamificação, não. Ela tem foco em resolver algum problema. Seja ele de trabalho, de projeto, inovação, gestão de mudança, aprendizagem, enfim. A gamificação, ela pega a parte de diversão dos jogos e aplica isso na resolução de um problema real. Então, essa é a grande diferença de não ser apenas um jogo. E aí, eu trouxe aqui... Ih, gente, apertei aqui sem querer, sorry. Eu trouxe aqui alguns dados que ajudam um pouquinho a comprovar isso que eu falei, né? Então, só vou ver o primeiro aí que está um pouco difícil vocês lerem. 90% dos empregados que foram entrevistados aí acreditam que tem mais produtividade quando eles estão dentro de um projeto gamificado.
E aí eu não sei se vocês lembram daquele meu desafio lá do início, eu tinha que aumentar a EAD num cenário que era completamente adverso. E sabendo tudo isso de gamificação, eu pensei, será? Será mesmo que isso tudo funciona até dentro da Petrobras? Que a Petrobras é tão tradicional, é enorme. Eu tenho empregado trabalhando em escritório, eu tenho empregado trabalhando em plataforma. Será que só de eu colocar uma roupagem mais lúdica, eu consigo incentivar as pessoas a dedicarem mais tempo sentadas ali no computador assistindo uma aula e voltarem para assistir a próxima aula e assim sucessivamente? E aí eu resolvi experimentar. E nasceu a Maratona Digital, que foi a primeira experimentação gamificada que a gente fez lá dentro. Era muito simples, na verdade. A gente desafiou os empregados a se inscreverem numa corrida digital, onde eles tinham que percorrer 5 obstáculos para cruzar a linha de chegada, num período de 3 meses. A gente aplicou essa gamificação em 2020 e 2021. E o nosso objetivo não era só que eles fizessem o curso EAD e pronto, né? Era gerar aquela mentalidade de protagonismo, de autoaprendizado, era fazer com que eles se motivassem a conhecer aquele portfólio de cursos que a gente tinha de transformação digital e inovação e quisessem se desenvolver em outro, e outro, e outro. Era só um start para que eles começassem a se desenvolver. Então a gente botou algumas ações, tipo... Ali no número 3 você tem aprender algo novo, que era quando eles tinham que fazer um treinamento, né? Mas eles também precisavam compartilhar o que eles aprenderam e principalmente, que era o último, que era a grande chave, eles tinham que pensar em como aplicar o que eles aprenderam no dia a dia deles. Porque a partir do momento em que você pensa em como você pega esse aprendizado e bota isso na prática, você começa a mudar comportamento e assim você começa a mudar a cultura. Então eu não queria que eles só ouvissem o que eles estavam aprendendo ali, mas que eles começassem a praticar aquela mentalidade, aqueles ensinamentos. Deixa eu ver se eu esqueci aqui alguma coisa. Um ponto aqui que eu anotei de não esquecer de falar. Geralmente, quando a gente pensa em gamificação, a gente acha que precisa de uma plataforma, de uma programação, de um app dedicado. E, gente, a Maratona Digital não usou nada disso. A gente tem uma rede social interna, que é o Workplace. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas o Workplace ele é a parte do Facebook para as empresas. Ele criou uma vertente para as empresas. E a gente só usou o Workplace. Então... para eu dar check lá, fiz o curso e preciso dizer que eu passei por esse obstáculo, eu publico no Workplace, uso a hashtag da Maratona Digital e sigo. Eu compartilho o que eu aprendi, eu penso no insight de como aplicar, post no Workplace e segue. E aí a gente conseguiu, durante essas 2 edições, a gente teve mais de 1.500 pessoas participando da ação. E aí só para mais de 700 EADs realizados. E só para vocês terem uma ideia... 38% dos cursos de transformação digital e inovação de 2020 e 2021 ocorreram nesse período de 3 meses que a gente aplicou. E de 2020 para 2021, a gente aumentou em 6 vezes a realização de cursos. Claro que não foi só por causa de um game. Tem toda uma ação que aquela academia é dedicada a fazer, mas a nossa proposta aqui era justamente motivar, a fazer eles conhecerem aqueles cursos e quererem fazer outros, realizarem outros. E a gente conseguiu com essa ação. E aí fechamos com chave de ouro, a gente conseguiu uma premiação internacional. O Workplace ele tem uma premiação anual, que ele elege, né, as melhores ações que as empresas fazem na plataforma durante o ano. Em 2021, motivados pela pandemia, eles queriam destacar projetos onde você conseguia engajar equipes remotas e híbridas, já que era uma novidade do que estava acontecendo. E com a Maratona a gente conseguiu ganhar a categoria Inovação América Latina como uma forma diferente de incentivar o protagonismo e a autoaprendizagem, potencializando o engajamento. Então, esse case foi o primeiro, ele comprovou a hipótese de que sim, gamificação gera engajamento e motivação até dentro da Petrobras e abriu espaço para outras ideias gamificadas que foram surgindo depois. E aí eu vou deixar o Diego contar um pouquinho como é que foi lá na área dele. Pois então, eu participei aí dos treinamentos da maratona, das 2 maratonas que tiveram, foi muito interessante aí para a gente se engajar, até formar grupos também dentro do nosso setor. E aí, voltando para o nosso setor, né, sou contador, trabalho no tributário.
como gamificar algo dentro do tributário. Pessoal todo tradicional, às vezes que nem gosta muito de interagir, né? Gosta de ficar no seu canto trabalhando. Então a gente traz o engajamento. A gente precisava trazer engajamento de algumas partes. Por exemplo, Fórmula TAFES, transformação de um conteúdo muito maçante, muito difícil de entender, em forma de Fórmula 1, equipes, uma corrida. Ou GameSat, a gente criou ali uma trilha usando Missão Impossível para treinar o pessoal, mostrando que um sistema novo, automatizado, era melhor e mais rápido que as pessoas fazerem manualmente. O uso dele aumentou em 80% depois desse game que a gente fez. A gente criou desafios também para bater metas internas, engajar a equipe num propósito de fazer testes, e estamos para lançar na semana que vem daqui a 2 semanas, o Game Ágil Contrib, que é pegando carona aí também na transformação digital, sobre o método Scrum, trazendo um jogo para ele, para engajar o pessoal a entender um pouco mais dos métodos ágeis. E aí a gente parte para outro ponto da gamificação. A gente viu motivação lá com a Adriana, a gente viu engajamento aí no tributário, e a gente vê todos esses que foram surgindo na tela, são outros games que a gente criou. Dentro do RH da Petrobras, dentro de questão de segurança da informação, uma maratona cripto, que a gente é inédito o formato e o tamanho, falando sobre criptomoedas, sobre bitcoins, sobre criptoeconomia, metaverso, tudo isso foi falado nessa maratona de forma gamificada. Até eu aqui, eu adoraria estar com vocês aí presencialmente, tô aqui online. Imagina se a gente tivesse um metaverso para poder estar junto, interagindo ao mesmo tempo, seria bem interessante, né? Pena que ainda não temos, mas será que ainda não tem surpresa? Outro ponto, a Petrobras, ela tem a Universidade Petrobras dentro do RH, e dentro dele tem 4 grandes grupos, que é para ver aumentar o portfólio de aprendizagem da Petrobras, é para criar engajamento, é para modernizar práticas e ferramentas e para aprimorar a experiência. Esses 4 perfis casam totalmente com o que é a gamificação, e por isso que casou muito bem as nossas estratégias e também com a UP, a Universidade Petrobras, nos dando força, através também desse slide aí que mostra quantas ferramentas a gente vem utilizando no laboratório Expand Lab da Petrobras, que é um laboratório de inovação. Não é trazer ferramenta por ferramenta, é ferramenta que nos ajude a ter engajamento, a trazer a motivação, a encantar as pessoas para aumentar o aprendizado de uma forma geral dentro da Petrobras, que são mais de 45 mil funcionários. Falando em encantar, aí a gente vem para o nosso metaverso. Né? Tá falando de metaverso, a gente chegou no metaverso. A gente propôs para o RH ter uma oficina sobre gamificação. Nunca tinha sido falado, divulgado a teoria da gamificação e a prática dela dentro da Petrobras. Eram iniciativas pontuais. Então, eu, Adriana, o Rogério, a gente trouxe uma oficina, pode passar aí, Adriana, que a gente fez aí dentro do metaverso, parece um jogo, né, dos anos 90, aqui o Game Raiz, que parece Pokémon, Zelda, e que a gente pode ali, tem todos os conceitos no Gather Town, essa ferramenta, né, um site, que a gente pode reunir as pessoas ali, a gente criou todo um envolvimento, um escape room místico, então as enigmas do escape room, trazendo essa aura mística para dentro, e se estimulando os conceitos da gamificação. A gente não se sentiu confortável, vamos criar uma oficina, vamos falar sobre gamificação com os colegas de forma tradicional. Então a gente criou um jogo para isso, de forma que tivesse diversão, que tivesse outras habilidades sendo criadas ali. O pessoal tinha que formar um grupo para chegar aí no final, que só recebia parabéns ali, primeiro, segundo, terceiro lugar, o grupo que chegasse coeso, todo mundo junto, não adiantava um sair sozinho na frente. Então, várias soft skills eram treinadas ao mesmo tempo que eles conheciam da gamificação. Depois, a segunda parte dela é esse tabuleiro virtual no metaverso, em que o avatar, você vai com o seu avatar caminhando e formando o Canva. O Canva é uma ferramenta tradicional, muitos de vocês já viram, né, de como criar um projeto com pedaços. A gente explora ele num tabuleiro, vem para essa área aí do meio, onde a gente explica, eu e a Adriana explicamos alguns conceitos ali de cada passo que eles vão dar. Cada casinha do tabuleiro é um passo, é um pedaço do Canva que tem que ser preenchido
como está aí na tela. Então a gente fez duas partes, um game, um escape room, e essa outra que não tem game ali. Tem um tabuleiro, tem conceitos de gamificação e elementos sendo aplicados para a gente conseguir criar junto um projeto de gamificação. E os resultados dessa oficina? A gente treinou mais de 100 pessoas até hoje, mais de 8 turmas, e a gente tem 9,2 de 10 de recomendação para que você recomendaria para outro colega fazer. A gente fez essa oficina tanto dentro da Petrobras, quanto na ENAP, quanto na Semana de Inovação da ENAP de forma presencial, no Rio de Janeiro. E tem aí, para mim tá pequeno, eu vou ler aqui, ó, encantado com os facilitadores utilizaram a experiência da gamificação para explicar a abordagem da gamificação. Então, a gente quer trazer experiência, a gamificação, os conceitos, porque sempre que envolve emoções, a gente retém mais o aprendizado para a nossa vida como um todo. Então, a gente chega... Lembra aquela pergunta lá no início, aquela reflexão? A gente volta aqui para falar por que os jogos são tão importantes. E aí traz a Jenny McGonigal, uma das expoentes muito grandes sobre gamificação. Ela tem um TED muito bom no YouTube, recomendo. E ela fala que os jogos nos deixam felizes porque são um trabalho duro que escolhemos para nós mesmos. E quase nada nos dá mais felicidade que um bom e velho trabalho duro. Sou estranha, não é? Pô, trabalho duro, jogos, as coisas não combinam muito, mas combinam. Porque a gente, quando vai jogar, a gente faz de livre e espontânea vontade, de forma voluntária, e a gente vai trabalhar, a gente vai escolher desafios para superar, a gente vai derrotar monstros, a gente vai atravessar um mapa, vai conquistar a princesa, vai salvar alguém, uma vítima, um inocente. A gente está trabalhando ali e a gente dedica tanto tempo, tanto esforço nosso, tanto tempo nosso num jogo, que é como se fosse um trabalho. Então imagina se a gente pudesse juntar isso. Todos os desafios que a gente tem num jogo, todas as expectativas, o aumentar de nível, a gente faz já tem um feedback que subiu de nível, se a gente pudesse trazer para o nosso trabalho. Então o nosso trabalho virar um jogo, ou o nosso jogo virar um trabalho. As coisas estão misturadas. Nós, eu, a Adriana, o Rogério da Petrobras, a gente está fazendo isso. E eu garanto para vocês que é muito divertido. A gente se sente muito bem trabalhando com gamificação. E muito melhor ainda de ver que as experiências gamificadas trazem tão bem aprendizado e resolução de desafios para as pessoas que estão junto com a gente. Bom, e aí vocês já perceberam que a gente gosta de colocar as pessoas para jogar. Então a gente não ia ficar aqui só falando sobre gamificação. A gente vai convidar vocês para irem lá para o metaverso com a gente. Podem escanear pelo próprio celular aí o QR Code. E vocês vão ter um espaço lá. Deixa eu projetar aqui. É isso, pessoal. Eu não estou junto com vocês aí, mas a gente tem um metaverso. Quem quiser, quem puder entrar ali, tem os nossos hologramas, tem nossos contatos ali dentro. Você pode bater um papo com a gente. Tem 3 desafios para vocês fazerem. É descobrir nossos contatos. É descobrir o nosso acampamento, já que a gente não está acampado aí, mas a gente está acampado no metaverso. E mais um desafio, que é disputar uma corrida de kart com a gente lá dentro e ter surpresa para quem conseguir chegar até lá. Sintam-se desafiados, sintam-se chamados para fazer um trabalho de forma voluntária e pensar como que isso poderiam você usar no trabalho de vocês também. Bom, é isso. Acho que o nosso tempo está acabando. A gente acabou criando esse espaço do metaverso para conseguir trocar mais com vocês. Eu acho que a gente não vai conseguir responder muitas perguntas aqui, mas eu vou continuar aqui mais um tempinho. Vou estar no stand da Petrobras lá na área Open também. E a gente vai estar conectado aí. O Diego vai ficar um tempinho aí no metaverso. Eu vou entrar daqui a pouco. E ali a gente consegue continuar o nosso contato. Era isso. Obrigada pela atenção aí de vocês. Obrigado a todas. E quem tiver aí online, entra comigo no metaverso para a gente bater um papo.